Boa noite, família. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? É sempre um presente. Infelizmente, dessa vez eu não vou poder estar abraçando, tocando, porque eu fiz um procedimento e aí eu não posso ter contato. Era para eu estar de molho até sábado. Mas eu disse assim, minhas primícias são sempre do Senhor. Eu vou sair, porque eu posso não tocar, mas a minha voz, ela pode trazer a presença de Deus. E eu posso compartilhar, estar com os meus irmãos. Mas em dezembro a passagem já está comprada e eu vou dar um cheiro em cada um, combinado? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos e te agradecemos. Porque uma coisa é certa, quando a tua presença passeia em nosso meio, nós somos transformados. Nós somos preenchidos, nós somos reposicionados, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos inspirados, Senhor. Quando estamos fracos na tua presença, nós nos tornamos fortes. Quando estamos abatidos na tua presença, somos, Senhor, alegrados e reposicionados. Não há nenhuma necessidade que o Senhor já não tenha a resposta exata para ela, porque em ti, Senhor, nós somos reabastecidos e realinhados para viver todo o teu bom propósito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que bom estarmos aqui. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre cicatrizes. Todo mundo tem uma cicatriz. Normalmente elas são indesejadas, a verdade é essa. Eu fui uma criança meio trelosa, então se tem algo que você vai encontrar em mim, são cicatrizes. Eu tenho uma enorme na cabeça, que um dia eu estava no meio da sala, dançando, Mila, e eu rodei, fiquei tonta, bati num móvel de mármore. Eu só lembro da minha mãe vindo com a toalha e correndo para me socorrer. Foi ali que Jesus me disse, cuidado para quem você dança, minha filha. E ali nasceu o ministério de dança. Eu tenho várias marcas nas minhas pernas, porque apesar de fazer balé clássico por 14 anos, eu sempre andei de bicicleta, de skate, caí de uma rampa de bicicross. Tudo você vai achar em mim, um monte de coisa. Eu tenho uma marca aqui, ó, que foi uma vez andando de moto com meu pai. Eu desci pelo lado do cano de escapamento, fiquei grudada. Pense. Eu tenho duas no queixo, uma de um lado, outra do outro. Uma eu subi numa banheira e fui inventar de pular, bati o queixo. Mais uma vez minha mãe desesperada com a toalha. Vocês veem, né? O Ministério Intercessório de manhã nasceu comigo. E o outro foi, eu estava 2 dias da minha formatura de Direito. Passei o dia anterior sem comer, vim para a igreja, brincar com a galera. Cheguei em casa cansada, dormi, acordei de manhã, fui beber um copo d'água, estava fraca, fiz o quê? Tipo, puf, desmaiei. Lá vem manhã com a toalha. Mas uma coisa é certa, você percebe que cada cicatriz que eu tenho, eu posso te contar uma história sobre elas? Eu tenho a mais recente aqui, que foi a retirada de um tumor. E ela também tem uma história sobre ela. Normalmente as cicatrizes você não tem expectativa de possuí-las, mas elas sempre vão contar uma história dos lugares que você passou e não permaneceu. Cicatriz significa que eu posso falar hoje de algo que eu já venci. Mas as cicatrizes, elas começam sempre de uma ferida. Oséias 6, de 1 a 3, fala o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e também Ele nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de dias nos revigorará. No terceiro levantaremos e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Gente, esse versículo aqui, a gente pode destrinchar ele, que a gente já vai sair daqui plenamente alimentado. Mas hoje vocês vão ficar firmes comigo, porque eu compactei uma série de mensagens
que a gente viveu lá em Campinas, e eu trouxe elas compactadas para vocês. Então hoje a gente vai entrar em ferida, processo, cura e cicatriz, beleza? Vocês estão comigo nesses 4 pontos? Desde criança eu não entendi esse versículo. Eu lembrava da Ana Paula Valandão cantando: fez a ferida e a ligará, pois ele revigorará e viveremos diante dele. Eu fiz, cara, que danada é isso que Deus vai lá e fere a gente? Eu ficava ofendida com essa palavra. Eu não entendia porque era importante que Deus nos ferisse. Mas peraí, não é um versículo só não que fala disso. Jó 5,18. Pois é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode nos curar. Vê só, número 1. Uma ferida ela é sempre consequência de uma quebra de princípio. Como assim? Ou você ou alguém quebrou um princípio para gerar uma ferida emocional. Você pode ser ferido porque quebrou um princípio. Se eu vou e mexo numa tomada que eu sei que está com vazamento de corrente, eu fui lá, eu vou levar um choque, não vou, eu me feri. Foi uma escolha. Se eu vou e, por exemplo, me exponho a ambientes que não combinam com aquilo que Deus tem para mim. E aí naquele ambiente eu sou ferida, eu sou machucada, existem palavras contra a minha identidade, e eu me pus naquele lugar, não é verdade? Se eu vou para a cama com alguém e essa pessoa me larga, ao invés de casar, quem se pôs num lugar de ser ferida, de ser abandonada? Quem se entregou antes de ter uma aliança de compromisso? Fui eu, não foi? Então eu fui ferida por conta de uma escolha minha. Mas ou você pode ser ferido porque alguém quebrou um princípio e te machucou. Exemplos: o abuso sexual. Alguém quebrou um princípio. E que essa pessoa quebrou um princípio contra você. Então você foi o quê? Violado. Violada. Violência. Roubo, furto, palavras destrutivas. Alguém está quebrando um princípio. E esse princípio quebrado por outra pessoa é contra você. Então você está sendo ofendido. Então você foi ferido também, não é verdade? Feridas vêm ou da quebra de princípio sua, ou da quebra de princípio de alguém. Essas não são as feridas que Deus causa. Essas são as feridas que Deus sara. Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para revigorar, Ele tem poder para ministrar, certo? Entendemos até aqui? Mas há uma ferida que o próprio Deus causa, depois da ferida que eu ou alguém causou. É a ferida para remover a doença que foi causada pela ferida que eu recebi. Deus ele vai interferir em lugares de dor e de doença, para como um cirurgião abrir aquilo e remover o que está causando a tua enfermidade. É nesse aspecto que a Bíblia diz que fez a ferida e a ligará. Porque se ele não remove, você morre. E não é a morte física, mas é a morte emocional ou a morte espiritual. Muitas pessoas se esfriam na fé, não porque elas não amam a Deus, mas porque elas idolatraram as suas feridas. Se você já teve uma unha encravada, você entende a seriedade disso, que muitas vezes você precisa ir num médico, ele precisa abrir ali, ele precisa fazer um corte, ele precisa remover, ele precisa puxar, ele precisa dar uma injeção. Talvez a ferida está ali, a unha encravada está ali, porque você usou um sapato apertado, você causou. Mas Deus ele precisa mexer na ferida como um médico, para poder remover aquilo que pode te infeccionar, te inflamar, te machucar. Às vezes você não entende os processos de Deus, mas Deus ele está ali abrindo um novo rasgão na tua alma, para abrir a carne e tirar lá de dentro aquilo que está te adoecendo.
Porque uma ferida que você ou que alguém te causa, ela não tem poder curativo, ela não se resolve por ela mesma. O tempo não cura, deixa com o tempo. Não, o tempo abafa coisas que vão voltar e se manifestar como comportamentos. Por que você é ressentida? Não sei, desde que eu me lembro eu sou assim. Não, você foi uma criança que foi machucada. Você foi alguém que um amigo íntimo traiu. E sempre existe alguma coisa que causa um comportamento não saudável. Por que você tem tanto medo de coisas novas? Porque você passou por algumas novidades que te assustaram. Então a ferida está ali. Mas ele, como um bom médico, ele abre ela. Ele mexe naquele lugar que na hora dói, não dói? Quando alguém mexe numa ferida que já está ali. Mas é a partir desse momento que ele, como um bom médico, ele anestesia, para que ele possa abrir aquele lugar e remover tudo que está sugando o teu fluxo de vida. Medo, tira o teu fluxo de vida. Você já viu alguém medroso ser feliz? Não dá. Está sempre, ai meu Deus. E agora? Não consegue nem aproveitar a jornada. Você já viu alguém desconfiado ser pleno? Você já viu alguém magoado criar bons relacionamentos? Não, porque a ferida interrompe o fluxo da vida. O Salmo 32, versículo 8 diz: eu mesmo o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O que Deus diz a respeito disso para a gente é que um processo de cura dele nunca vem sem a presença dele como o balizador principal. Você nunca está sozinho quando Deus precisa operar você, quando Ele precisa remover aquilo que te machuca, aquela angústia, aquele trauma, aquele porquê. Por que Deus? Ele sempre está trabalhando nas nossas impossibilidades. Deus ama pessoas improváveis. Ele escolhe o caçula da casa que nem o pai lembrou para fazer dele um matador de gigante. Ele escolheu uma menina órfã para ser rainha. Ele escolheu o cara que negou ele 3 vezes para ser fundador de igreja. Ele escolheu prostituta para ser a primeira evangelista. Deus nunca teve um problema com improbabilidades. Quem tem esse problema sou eu e você. Porque nós queremos taxar as pessoas de acordo com aquilo que nós compreendemos dela. E isso vem da onde? Das feridas. Porque um dia você foi formatado para corresponder ao padrão que esperavam de você e não para corresponder ao propósito que Deus tinha para a tua vida. E é por isso que eu digo, deixem as crianças serem livres. Quando Jesus disse, vinde a mim os pequeninos, Ele estava dizendo, não os impeçais. Quer dizer, para de moldar o propósito da criança de acordo com a tua vontade. Eles são meus. Eu tenho uma filha muito doce, mas que ela já está deixando nítido na cara que ela é líder. Ela é líder. Essa semana eu estou aqui, passando por esse isolamento. Ela saiu com algumas amigas e irmãs minhas da igreja de lá. E elas mandaram um vídeo para mim, se acabando de ir. Tauana, olha isso. Devia ter dado para a mídia para passar aqui. Olha a tua filha. Ela estava no meio de um clube, um monte de criança que ela não conhecia. Tinha várias crianças, minha gente. Ela tem 1 ano e meio de idade. Ele é um tamboretinho, gordinho, enxerido, com cabelo de cuia e com as perninhas grossas. Desse tamanho, um monte de criança de 8, 9, 10 anos. O único que não obedece a ela é o irmão dela. Você orem por mim, porque lá em casa todo mundo tem chamado de cacique. E aí ela olhando para as crianças, e as crianças sentadas, de pernazinhas abertas, e ela assim, falando nada, gente. Na cabeça dela está fazendo alguma coisa muito interessante. O cachorro, o gato, o miau, e vai falando tudo que ela sabia falar. Ela saiu falando. E minha amiga filmando e se acabando de rir. E dizia assim para a filha dela, Helena, levanta agora. E as meninas começaram a levantar, umas meninas grandes, bem, e a gente dava umas 10 de Alice. Tudo levantando, a Alice ia lá, pegava as meninas pela mão, botava no chão e abria as pernas das meninas, assim, e voltava e começava de novo. E a minha amiga mandou uma mensagem para mim, Festão, não sei o que eu faço. Porque as meninas estão obedecendo ela de verdade e estão com medo de levantar e sair para brincar. E eu comecei a rir. Só que aí a gente começa a formatar, a gente diz para essa criança, fique quieta, não incomode os outros. Tu tem nem tamanho para achar que pode mandar em alguém. Ao invés de a gente educar a criança para que ela possa ser ainda melhor líder, o mais humano, mais entendido, mais respeitoso com o limite do outro, a gente olha para aquela criança e diz, não!
Não seja o que Deus colocou dentro de você. Quem ensinou essa pirralha a ser líder? Ninguém, gente, está nela. É a essência do que Deus chamou ela para fazer. Mas a gente vai lá e... Aí a geração já vai crescendo ferida na sua identidade. Aí Deus precisa vir lá, abrir, fazer uma ferida nova, para remover o pus e dizer: ei, você nasceu para conduzir outros a mim. Ei, você nasceu para ser usado para a minha glória. E ele precisa voltar daquela criança senso de identidade, precisa voltar e dar aquele jovem um senso de pertencimento, precisa tirar a vergonha, o medo, a trava, para depois restaurar a ferida e dizer: agora vai. Porque alguém feriu aquela identidade. Então nós formatamos tanto, nós somos tão formatados, que nós achamos que Deus é obrigado a respeitar essa nossa caixinha que a gente cresceu aprendendo, que só pode ministrar quem foi assim, que depois que eu tenho uma grande luta eu não posso mais ser usado por Deus. Mas espera aí, o chamado dessa casa já é um confronto a isso. No lugar da vergonha que sofreu, resultará em dupla honra. A Bíblia fala sobre isso, fala de nosso lugar de vergonha ser o nosso maior púlpito, porque na medida que você fecha a ferida, você abre o chamado. Você fechou a ferida, você foi restaurado, teu chamado está aí. O inimigo só fere pessoas que têm potencial de ser usadas por Deus. Ele conduz a gente a tomar decisões que nos machucam bem muito. Ele conduz pessoas a nos abusar, a nos violentar, a nos machucar, a dizer: não, esse lugar não é para você, vai estudar outra coisa. Não, mulher não faz isso. Não, um homem como você não cabe nesse lugar. E Deus diz exatamente o contrário. Ele diz: eu escolhi você, e não importa o caminho que eu tenha que abrir, eu abro para que você possa passar. Ele abriu o caminho no meio do Mar Vermelho. Você acha que Ele vai abrir um caminho para essa vaga que você precisa? Para esse ambiente que você tem dentro de você, uma convicção que foi Ele mesmo que colocou. Hoje eu estava conversando com meu esposo. Para honra e glória do Senhor, ele novamente foi promovido na empresa que ele trabalha, é uma empresa americana. E é um sistema, eu disse para ele, eu digo: amor, glória a Deus que você é chamado para isso, porque se fosse eu já tinha surtado. Tem meta, tem não sei o que, e vai para um lado, e vai para o outro, e mexe com o número, e mexe com aquilo, mexe com aquilo. Aí faz a blindagem patrimonial aqui, a blindagem patrimonial ali, e não sei o que lá. E quando ele foi promovido para essa nova vaga, em menos de um ano, porque Deus honra a gente, quando a gente honra em primeiro lugar o Senhor. Eu vi ele várias noites, trabalhando de madrugada, para não abrir mão de honrar o Senhor durante o dia dele, para pastorear, para cuidar de vidas. Eu vi ele desmarcar reuniões que ele ia fechar, grandes vendas, porque ele tinha um compromisso na igreja. Mas sabe de uma coisa? Deus não deve nada a ninguém. A terra toda é do Senhor, não importa onde você planta, é Ele que dá a colheita, e você pode colher em qualquer lugar dessa terra. Então confie, continue a plantar. E aí ele foi promovido, ele falou: amor, eu preciso montar um time agora, mas Deus está colocando no meu coração que eu preciso levantar pessoas que Ele vai tirar de trás das malhadas. O CEO da empresa olhou para ele e fez: olha, Jonatas, você sabe que aqui a gente tem um padrão, é um tipo específico de rapazes, tem que ter tantos diplomas, tem que ter esse perfil, tem que ter esse acesso, tem que se vestir de tal maneira. A gente, além de tudo, tem um curfew, né? Eles chamam de curfew, tem um curfew para obedecer e tal. E ele olhou para o cara e fez: eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você confie em mim. E ele brinca com o Jonas, ele diz: você é um homem de fé, né? Você é um pastor. Porque todas as vezes que ele recebe um prêmio, ele é bonificado, ele coloca um louvor na empresa. Você pode escolher a música no dia. Jonas pegou 3 caras improváveis. 3, assim. Eu disse: meu Deus do céu. Eu fiquei orando, eu disse: cara, pelo que o cara falou, não tem nada a ver. Não tem os diplomas que precisa, não tem as línguas que precisa. E agora? Jonatas me ligou hoje e disse: amor, eu disse: oi, eles foram aprovados
nas seletivas. E eu disse que o que eles não têm, eu vou garantir que eles tenham até o final da formação. Porque eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que esses meninos creem. E essa é uma chave de Deus, de prosperidade na vida deles. Se for preciso perecer para ver os meus irmãos assumirem lugares de autoridade, eu pereço. Mas, meu amor, eles foram aprovados pelo CEO da empresa. E eu disse, gente... Foram meninos que cresceram com muitos desafios. Ele diz, amor, eu sei. Eu fui uma criança que tive necessidades. Eu fui uma criança que não tinha o tênis da escola. E sabe de uma coisa? Bons meninos de Deus não precisam de nada. Eles precisam do Senhor. Porque eles vão fazer acontecer para a glória de Deus. E aquilo me emocionou e Deus começou a falar comigo. Eu penso desse jeito. Eu pego gente que ninguém aposta ficha e ponho a mão no fogo. Eu pego gente que ninguém quer. Eu pego padrão que ninguém entende. Eu pego pessoas que não foram treinadas com os sábios dessa terra, mas que foram treinadas na sabedoria dos céus, e coloco eles em posição de destaque. Porque Deus não tem compromisso com o seu padrão. Deus tem compromisso em sarar a tua ferida e te restaurar a ponto de você ser um restaurador. É isso que conta no reino de Deus. Quando nós renovamos a nossa aliança com Deus, quando nós temos um relacionamento íntimo com Ele, nós damos a Ele o poder de reverter as nossas feridas. O versículo que a gente abre fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Isso significa que a chuva serôdia, ela caía antes da colheita. Sabe que a chuva serôdia é a chuva que cai para amadurecer a colheita. Se não chove a chuva serôdia, o fruto não amadurece. Em outras palavras, é o período do amadurecimento. Porque a Bíblia fala de ferida e de chuva ao mesmo tempo. Porque a Bíblia fala que Ele faz a ferida e vai nos restaurar. E depois vai derramar a chuva serôdia. Porque a palavra está dizendo uma coisa só para mim e para você. À medida que eu estou mexendo nas tuas feridas e te restaurando, significa que eu estou te amadurecendo. Significa que eu estou te apontando para um lugar de frutos. Eu estou te apontando para um lugar onde você vai ter colheita. Não dá para ter colheita sem ter amadurecimento. E não dá para amadurecer sem ser curado, sem ser ferido. Porque a Bíblia fala que a gente vai ter que passar por provações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, é o que Jesus fala. Sabe o que Ele está nos ensinando? Os processos de ferida na tua vida não são para te destruir. São para que você conheça o toque de Deus de maneira mais íntima. E para que você seja amadurecido, para se tornar um fruto maduro que vai gerar vida nos lugares que você for. Existe um processo para que isso aconteça, até você chegar à restauração total. Sabe, os nossos starts, os links de Deus na nossa vida tem a ver com aquilo que ninguém viu ainda, mas que Deus está nos chamando a fazer. E Deus nunca nos manda fazer algo sem nos ajudar. Já diria Noé. Para pensar, gente. Noé estava numa época que nunca ninguém tinha construído um barco antes de Noé. E Deus não pediu a ele, constrói uma jangadinha. Deus disse, Noé, constrói uma arca. Gente, arca é um navio com potencial de carga, com potencial de espaço. Só que, vê só, eu não vou ler o texto para que a gente possa chegar ao processo da cicatriz, tá bom? Vocês podem ler a história de Noé depois, quem tiver com mais curiosidade, pode ser assim? Estamos combinados? E imagina, gente, para pensar. Você aí que é casada, teu marido chega hoje em casa e diz, olha, Deus mandou eu construir uma nave espacial. Tu olha para ele e vai dizer, pronto, era só o que me faltava. Ficou louco, doido. Deus falou nada contigo, homem. Ô macho, para com isso. Basicamente, imagina, Noé chegou em casa, amor, Deus mandou eu construir uma arca, um barco gigante, que ele vai encher a terra inteira d'água. A mulher olha para ele e fala assim, ai meu Deus, que frutinha tu comeu hoje nas árvores, Noé?
Só que, olha, calma, o negócio é mais profundo. Ele chega para os filhos dele e diz: vocês vão me ajudar a construir uma arca. Imagina a mulher do filho. Tinha que ser esse sogro. Tem juízo não, esse homem. Você já parou para pensar que isso aconteceu, que esse diálogo aconteceu? Noé, para viver o propósito, teve que convencer a mulher, os filhos e a nora. Só que Noé começa a construir. Às vezes não foi rapidinho, aí Deus já resolveu, já mostrou que Noé estava certo. Noé levou 100 anos construindo a arca. Imagina 100 anos, todo dia, as pessoas olhavam para ele, a Bíblia diz que chamavam ele de quê? De louco. 100 anos. Aí você, porque Deus não respondeu a tua oração em um ano, tu está ofendido. Não vai fazer. Porque até a promessa e o cumprimento tem um processo. E no processo você precisa suportar as oposições, porque isso testa a habilidade do teu coração para receber coisas de Deus. Deus não pode entregar coisa a gente imatura, porque no meio do caminho, não gostei não, vou mudar. Já parasse para pensar que tem oração que tu fez há uns 5 anos, que tu Deus o livre que acontecesse hoje? Você pensa assim, meu Deus, ainda bem que não aconteceu aquilo que eu orei. Tu já imaginou se Deus respondesse todas as tuas orações? Tu hoje estava cheio de problema aí que tu não quer. Se Deus te desse tudo que tu pediu, se tu tivesse casado com as pessoas que tu estava orando há uns 10 anos atrás, se Deus tivesse feito do teu jeito, tu hoje mesmo pensa, você está vendo a fotografia, Deus está vendo o filme completo. Então, Noé passou 100 anos direcionando cada detalhe de algo que nunca tinha sido feito. Deus deu a Noé uma visão de algo que nunca tinha sido feito. Só que ali, essa coisa improvável, essa coisa impossível, essa coisa complicada, essa coisa que todo mundo achava que ele era doido, foi o que salvou a família dele. E foi o que fez recomeçar toda a história da humanidade. Assim foi com Ana. Ana era uma mulher que sonhava em ser mãe. E ela passava mal, ela chorava. A Bíblia descreve, gente, um quadro de depressão na vida de Ana. Ela não comia, ela só chorava. Ela ficou tão esgotada que quando ela vai diante do sacerdote oferecer o sacrifício, o sacerdote olha para ela e faz: tu bebesse, foi? Tu já pensou, tu chegar aqui na igreja, vir aqui pronto, sabe aquele dia que você está bem catarrado? Aquele dia assim, que está acontecendo uma coisa muito profunda dentro de você. Você chegar aqui, não, está no ápice do seu desespero. E o apóstolo Cláudio batesse na tua cabeça e tu bebesse, foi, o que é que tu fizesse? Você olha para ele e fala: rapaz, foi o que aconteceu com Ana. Ana estava nesse ponto. E aí ela abre o coração dela. O marido dela dizia para ela: mas Ana, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Minha gente, uma mulher quando quer uma coisa, não adianta o marido fazer nada não. Deixa ela se resolver com Deus, que quando ela quer, ela já botou na cabeça. E Deus fala com ela: meu amado, eu não tenho o que você fazer não. Ela não queria o que ela já tinha, ela queria aquilo que Deus havia prometido para ela, porque dentro dela já havia um clamor por gerar. Só que nesse processo de dor, de não gerar nada, Deus preparou o coração de Ana, porque Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Filho qualquer mulher podia ter, mas profeta tinha que ter sido uma mulher que foi provada e aprovada em fé. Porque para dar profeta para Deus, tem que poder entregar. Ana sabia tanto que não podia gerar, que quando chegou o momento de dar o profeta, ela deu. Deus não queria só da Ana filhos. Ele queria o ventre de Ana para gerar a próxima estação da nação de Israel. Ela está dizendo: Senhor, me dê isso que eu quero. Eu estou querendo tanto gerar isso. E Deus está dizendo para você: eu não quero te dar o teu sonho. Eu quero te dar a minha vontade para toda uma geração através do teu sonho. Por isso que Ele está preparando. Deus não quer te dar um barquinho monomotor. Ele quer fazer através de você a construção da arca. E você está sofrendo por conta do processo, mas o processo está te empoderando. O processo está dividindo a sua história do comum. Esse processo está levando você a ser cumpridor de promessas, a ser cumpridor de destino, e não simplesmente a possuir algo que você deseja. O processo da restauração tem tudo a ver com o processo da confiança de coisas maiores de Deus nas suas mãos.
quando a vontade de Deus começa a encontrar um espaço na nossa vontade, a resposta é milagre. Eu lembro de uma canção antiga de quando eu era criança que dizia o seguinte: Pai, como achasse a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Pai, os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Pai, os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito e em verdade. Isso é uma realidade tão latente como esse respirar que você está aí agora. Deus não está olhando na terra e procurando coisas comuns. A gente pode até ser comum como pessoa, no sentido assim, gente, não tem nada demais. Tirar o salto aqui, você vai ver que eu tenho 1,63 m. Meu Deus, parecia alta, parecia que era o tamanho da mãe. Foi não. Aí você tira a maquiagem. Eu tenho pena dos homens de hoje em dia. Porque às vezes ele casa com a pessoa, eu nunca tinha visto ela na intimidade. E quando casou, a menina desmonta e fala, meu Deus. Aí já sai arrancando os cílios. Aí tira o enchimento, tira a calcinha de bunda, solta a cinta. Arranca as lentes do dente. Aí tira a lente de contato, põe o óculos. Aí molha o cabelo. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder, ajuda os homens dessa geração, Senhor. Aí tira um adesivo daqui, outro adesivo dali, é tanta coisa hoje em dia que a mulher pode ser. Daqui a pouco ela tira as unhas e fala, tire mais nada não, minha filha, em nome de Jesus. Deixe. Tire mais nada não, por favor. Desmonta. Esqueci até o que eu estava falando. Fui pensar na menina desmontando. Nós somos, lembrei, olha, graças a Deus, obrigado Jesus, você também tinha esquecido, estava nem prestando atenção. A gente é comum, sem a glória de Deus, mas sabe de uma coisa, o propósito dele nas nossas vidas é extraordinário. É isso que faz a gente ser pleno, é isso que enche o nosso coração de vida, é isso que dá sentido a todo o resto, é viver o propósito, é viver a vontade dele. Só que deixa eu dizer uma coisa, não dá para você receber cura sem passar pelo caminho. Você tem que dar uma de irmão Lázaro, vou passando pela prova e dando glória a Deus. Glória a Deus, quando você vê, passou, por que você deu glória a Deus? Meu filho um dia disse, mãe, estou com sede. Eu sei, meu filho, está com sede. Meu filho, não tem água aqui, eu estava no meio da pista. Mãe, estou com sede. Eu disse, filho, quanto mais você fala que está com sede, com mais sede você fica. Você fica dizendo para o seu cérebro o seguinte, você vai morrer de água, sem sede, sem água. Você vai morrer sem água. Meu Deus, que desespero, você está sem água. Meu Deus, meu Deus. Filho, começa a cantar uma música, a pensar em outra coisa, que você vai ver que você aguenta mais tempo com sede. E aí ele agora está naquela época daquela música, oh Jesus, como é? Eu estava lembrando hoje que ele está cantando. Cada estação ele vicia numa música diferente, essa daqui, deixa eu lembrar a letra dela. Essa aqui, a nova. Espera aí que está no instrumental. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. Imagina uma criança de 6 anos cantando isso. O amanhã dorme que nem uma pensas que não estou aqui. Lembrei. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansar, sossegar. Estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você.
pra que desespero? E aí daqui a pouco a gente chegou, achou um posto. O pai correu, pegou uma garrafa d'água. Aí ele olhou para mim com aquela cara dele de satisfação e disse: nossa, mãe, passou rápido, né? Eu disse: filho, toda vez que a gente começa a adorar a Deus, as coisas passam mais rápido. Você não tem como ser curado sem passar pelo caminho da cura. Você não tem como se desenvolver, porque a dor é nítida, mas ela é uma escola. A dor é uma escola. Na dor você vai se agarrar àquilo que é prioridade. Não tem espaço para o supérfluo. A pessoa às vezes está todo chata. Vou dar um exemplo em casamento. Aí passa numa crise. Num minuto fica bom o casamento. Por quê? Porque você parou de ser fresco e começou a olhar para a prioridade. Eu não vou desistir disso aqui não. Está reclamando de tudo. Quando está quente demais. Quando está frio demais. Aí passa por uma internação, alguém que você ama. Quando você sai, a primeira coisa que você faz: ai, graças a Deus, meu Deus, que maravilha. Porque você se apegou ao primordial, você saiu do supérfluo. A dor faz isso com a gente. Quando Deus entra para remover o que nos fere, ainda existe um tempo de adaptação. Porque aquele lugar ficou, ele está no processo, ele está na cura. Mas quando vocês têm uma experiência profunda com Deus, você se torna extravagante em depender dele e anunciar quem ele é, porque você já provou do que ele fez. Então você pode caminhar a próxima jornada, as próximas milhas, sabendo que aquele que fez vai continuar fazendo. Porque tudo que ele faz é muito bom. Existe um processo na cura, antes da cicatriz se formar. É o processo onde você já foi mexido, mas você ainda está sensível. Você ainda não entendeu tudo que Deus quer com isso. É uma grande perda, é uma tragédia, é um trauma. É uma restauração que acabou de acontecer, ainda não dá para mexer muito. É um perdão que foi dado. Você ainda está sensível. Eu lembro quando eu saí dessa cirurgia. Olha que não é a primeira que eu passo. Quando eu saí dessa cirurgia, eu lembro que eu estava com muita sede. E eu peguei o primeiro copo d'água para beber. Quando eu bebi, a sensação que eu tive era que minha traqueia estava dançando, solta. Blá, 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 blá. Fez até um barulho. O sangue de Cristo tem poder. E quanto mais eu tinha sede, mais eu precisava engolir água, mais doía. E eu, ai, Jesus. E quando eu fui falar, minha voz não saía. Eu disse: pronto, fiquei muda. Eu lembro que a primeira coisa, quando a minha cirurgia foi feita, o médico contou isso rindo na consulta. Disse que a primeira coisa, porque havia um risco grande de eu perder minha voz. Jonathan chegou correndo para ele e fez: doutor, pelo amor de Deus, ela está falando? Porque tem um teste que faz. Aí ele fez: fique calmo, ela está falando. Ele: graças a Deus, imagina a Tawana sem conseguir falar, Jesus. Ele disse que chorou de alívio. O médico até hoje conta que ele chorou de alívio. E se ajoelhou e fazia: obrigado, Jesus, que ela está falando. Esse mas rapaz, o médico até brincou, disse: a Maria do marido me diz, diga que ela ficou muda, e esse querendo que a mulher dele fale. Mas doía. Eu estava boa, porque o câncer tinha sido removido. Era para eu estar dizendo assim: está tudo maravilhoso, não é verdade? Estava tudo bem, mas também não estava. Porque estava mexido. Eu ainda não tinha uma cicatriz, eu tinha uma tala. Eu ainda não tinha uma cicatriz, eu tinha pontos. Eu ainda não tinha cicatriz, eu tinha uma ferida recém-curada. Porque a cada dia que eu fui caminhando, a cada dia que eu fui me forçando a beber mais água, a cada dia que eu fui melhorando, aquilo foi ficando mais fácil, mais fácil. Na sua vida emocional e espiritual é igualzinho. Deus sempre trabalha com o mundo espiritual, deixando imagens no mundo natural. Ele trabalha com paralelos. É por isso que ele fala de sementes espirituais. E a gente fala de semente física sendo plantada na terra, não é verdade? De agricultura. Tudo aqui nessa terra é um vislumbre, é um paralelo daquilo que Deus está te ensinando no mundo espiritual. Deus fala do amor dele pela noiva, pela igreja, assim como um homem deve proteger sua mulher. O que ele está ensinando? Ele está dizendo que o nível de relacionamento que protege é o nível que ele tem com a igreja dele. Então o tempo inteiro ele está trazendo imagem para mim, para você. Ele fala como um bebê que ainda mama.
Então você entende. Ele está dizendo que eu ainda cuidarei de você. O tempo inteiro ele está fazendo paralelo. Ele está falando, o Senhor é o teu pastor. E nada te faltará. Por quê? Porque o pastor é responsável por cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. Da mesma maneira, o processo de ser o quê? Aberto. Fez a ferida e a ligará. Mas ele fala 1, 2, 3 dias. O que significa? É o paralelo da vinda de Jesus, da ressurreição. É o paralelo da cura da tua alma. Mas isso também fala de um processo de cicatrização. No 3º dia ele começa a atingir o seu pico, onde ele inicia de fato a criar uma cicatriz. Deus faz isso com a gente. Ele está nos ensinando. Você tem que caminhar pela transição entre a doença, a medicina dos céus, o abrir a ferida, remover a dor, fechar a ferida, receber esse processo, dirimir esse processo, digerir esse processo, e então você chega no momento de restauração. Então não vulnerabilize as áreas que Deus está curando em você, porque Ele precisa que você as preserve até que Ele forme a proteção que Ele está gerando. Cara, não, eu dou conta, você está ali com meus amigos, dou conta. Daqui a pouco, riu do vídeo pesado que o cara mostrou. Por quê? Porque tu acabou de ser restaurado nessa área de moralidade. Aquieta teu facho. Não vai dar nada não, você com minhas amigas, eu vou fofocar não. Cara, você acabou de ser curada. Não, eu vou me relacionar com essa pessoa, já deu quase um mês que eu estou bem. Cara, fica quieto, restaura o teu coração. Porque uma pessoa ferida vai sangrar em cima de alguém que não feriu ela. Viva os seus processos. Um dos maiores treinadores de todos os tempos é Nick Kodjovic. Ele nasceu sem braço, sem perna, e o cara é uma potência, é casado, tem 4 filhos, um foi gêmeo, mas outros 2 filhos, casou com uma mulher linda, maravilhosa. É um cara de Deus, a mulher também, os filhos estão sendo criados no Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, os lugares de dor dele não pararam ele, os lugares de dor dele fizeram ele abrir a boca e dizer, eu conheço um Deus acima das minhas dores. Porque esse cara é mais são e mais restaurado do que muito homem que tem tudo no lugar, as braços, as pernas. Porque dentro dele, ele deixou o médico entrar no lugar do trauma, da rejeição que sofreu na escola, dos bullying, das perseguições. O cara anda de skate, o cara mergulha, o cara surfa. Tem um monte de gente que tem tudo aí no lugar e não faz metade do que esse homem faz. Por quê? Porque até onde eu vou, é até onde eu me deixei curar, é até onde eu não deixei as palavras me reterem, é até onde eu não deixei a minha condição me dizer até onde eu vou. Eu sou fruto daquilo que eu curo. Então eu preciso deixar que Ele me rasgue. Eu preciso deixar que Ele arrebente os meus band-aids. Porque às vezes a gente está dando um jeitinho em algo que precisa ser vasculhado. Porque as nossas críticas, as nossas divisões, as nossas dissensões, elas vão surgir dos escombros das nossas vidas. Você vê alguém pitica? Sabe aquela pessoa pitica? Cri-cri? Ai, essa criança. Ai, meu Deus, essa irmã, assim não, ela né? Meu Deus do céu, estão vendo não que tem um negócio aqui, ninguém varreu, está sempre reclamando. Tenha certeza que essa pessoa foi extremamente cobrada. E ela é extremamente ferida com o que pensam a respeito dela. É por isso que ela critica tudo à volta, porque no fundo, ela não quer olhar para dentro, porque se ela se enxergar, ela não dá conta. Toda pessoa que foge, que não consegue ficar sozinho por um tempo, são pessoas que não estão prontas para lidar com os próprios pensamentos, porque se acostumaram a ser uma máquina de produção, porque se parar, pifa, porque vai ter que encarar a realidade dos lugares que tem doença. Ser restaurado tem um impacto direto na minha e na sua vida. O nosso trauma, ele sempre vai voltar como um comportamento, não como uma memória. É por isso que tem pessoas que sofreram traumas tão grandes na sua vida que elas apagam aquela informação. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoas que chegam na adolescência lembram de um abuso. Pessoas que chegam na idade adulta lembram de uma violência que teve na casa, de um pai contra uma mãe, um tio.
Alguma coisa que vira, um acidente. Por quê? Porque na hora do trauma, a mente, ele apaga para te proteger. Blup! Mas isso reage no comportamento. O cara tem uma raiva que não sabe de onde vem. Cresceu num ambiente instável, cresceu num ambiente de violência. A mulher é insegura, tudo dói, tudo machuca, ela não consegue confiar no marido. O marido sai do trabalho, ela liga, o marido está comendo, ela liga, ela instala uma câmera em casa para ver o que o marido está fazendo. O pobre do marido, se for necessário, ela põe a câmera até no banheiro. Tá com quem, amor? Tá fazendo o quê? Não liga normal, liga logo de vídeo, para ter certeza do que está vendo. Quero sair do trabalho, amor. Tu não tá no carro, buzina, que eu quero ouvir. Padrão de controle, pessoas que controlam demais. Teve algum momento na vida dessa pessoa que ela ficou tão sem controle, se sentiu tão vulnerável, que ela agora acha que tem que ser a controladora de tudo para poder se sentir segura. Só que o controle esgota. E não volta, nem sempre vai voltar uma memória para você, do seu lugar de dor, mas sempre vai voltar o comportamento. O comportamento avesso à tua dor. O trauma avesso à tua dor. Deus não pode fazer nada novo com quem está pegado ao antigo. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça os chamou para a sua eterna glória em Jesus, depois de terem sofrido, diga comigo, por pouco tempo. Diga para você mesmo agora, por pouco tempo. Os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá em firme alicerce. Isso é, Ele te restaura, Ele te confirma, Ele diz a realidade sobre você, Ele destrói a mentira. Ele te fortalece, você dá conta de mais coisa e depois te fundamenta. Ele te põe sobre firmes alicerces, é o que diz a palavra. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és fundamento. Eu vou confiar. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só que eu quero dizer a você que você precisa deixar cair algumas visões distorcidas do seu coração. Gente, você vai dizer que essa criança tem um chamado para adorador? Que esse menino está sendo tomado pela presença de Deus? Aí alguém vai lá e vai, manda essa criança ficar quieta. Muita gente não consegue ter um encontro genuíno com Deus. Sabe por quê? Porque aprendeu religião, não aprendeu Jesus. Esses dias eu atendi uma moça, ela olhou para mim e fez: pastora, por que eu sou assim? Eu tenho vontade de bater em todo mundo. Eu estou no homossexualismo, eu nasci assim, eu cresci assim. Deixa eu te mostrar aqui. Eu trouxe todo o histórico de vida dela. Minha mãe e meu pai eram crente, desde que eu sou pequena. Como era o ambiente da tua casa? Tua mãe ser crente fez o teu pai se converter. Teu pai ser crente fez ele parar de ser violento, de bater na tua mãe. Tua mãe ir na igreja no domingo de manhã, fazia ela chegar em casa e ser melhor para você. Ela disse: não, eu sinto que você nunca conheceu Jesus, você conheceu a religião. Você não tem um problema com Jesus, você tem um problema com a instituição. É por isso que você não teve uma conversão genuína. E é por isso que você não conhece o Jesus que muda as coisas. Porque Jesus para você era ir na igreja, voltar para a mesma vida. Mas Jesus é ir para a igreja, voltar e viver completamente diferente. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Restauração é diferente de perfeição. Não é porque alguém foi restaurado que a pessoa é perfeita. Ela continua lidando com a humanidade dela, mas a humanidade dela não dita mais como ela vai reagir. A restauração é uma combinação do toque de Deus com a tua escolha.
Deus não vai fazer nada sem a sua decisão. Sabe por quê? Porque Ele não te força. Ele te empodera quando você quer. Existe um movimento seu. Pessoas com áreas de trauma precisam identificar não só a promessa de restauração. Não adianta você chegar aqui, eu liberar uma palavra profética sobre você, você pegar essa palavra e dizer, ela vai acontecer. Aí você chega em casa, você gosta tanto da palavra profética que você põe ela dentro da caixinha de oração. Está aqui na minha caixinha de oração. Não, você tem que gerar essa palavra. E gerar essa palavra significa que você não só pode se acomodar no que Deus já fez na tua vida, mas você precisa participar de uma mudança de pensamento. Você precisa caminhar, olhar para a restauração e dizer, eu vou perseguir aquilo que Deus tem para mim. Eu não darei sono às minhas pálpebras até que tu venhas e me encontre nesse lugar. E eu não darei, eu não vou dar descanso à minha alma até que ela encontre o Senhor nesse lugar. Eu não vou me conformar em fazer o que eu fiz ontem, porque hoje eu me transformei em alguém novo quando eu recebi o toque de Deus. Eu preciso caminhar para a restauração. Sabe, um lugar ferido anteriormente, ele é mais suscetível, sabe, aqui a aderência, a dor, a reflexo. Mas a cura, quando ela entra, ela leva já para o novo nível e diz, agora mais não. Você já viu alguém que tem cicatrizes? Eu tive cesárea. Minha primeira cesárea foi, um chuchu. Davi, 41 semanas e meia, o menino nascia, o médico dava aquele bendito do toque, o menino subia, o médico disse, seguinte, vamos induzir. Induziu, o menino vinha, ele, vamos para a faca. Foi o menino saindo e meconizando. Deus só livrou de ser na barriga. Aí na segunda eu disse, doutora, marca aí, porque eu cheguei até 4 centímetros de dilatação, esse menino veio, vamos marcar a diálise também. Só que minha segunda cesárea teve uma emergência. Ninguém percebeu. O exame não mostrou que eu estava com polidrama, excesso de líquido. Tem hora que eu digo assim, Jesus, você me confundiu com o Rambo, você está me dando uma batalha bem grande. E ali, assim, quando o médico abriu, começou a vazar água, a sucção não deu conta. A menina enorme, 3,9 kg. Um bebezão, gordinha já era meio criada. Se Jesus é assim, ter chamado missionário, vamos embora. Vamos dar ela meio criada para a mãe e para o pai. Ela saiu e era água assim. A médica olhou para o outro médico e fez assim, puxa. Quando ele se puxa, eu estava anestesiada, eu só ouvi o médico puxou para um lado, a médica puxou para o outro, o negócio aqui. Eu disse, graças a Deus que foi na cesárea, não foi outro encanto, senão o Juntas nunca mais ia ser feliz. Puxou, porque ali não era uma questão de estética, era questão de vida. Alice saiu com o pulmãozinho cheio d'água, ela precisou ir para a UTI, foi um processo. Eu ouvi a água jorrando assim do lado da maca. Jonatas é aquele que não quer passar emoção, né? Mas eu vi o olho dele desse tamanho e fazia, o que foi? Ele, tá tudo bem. Eu sei. Eu sei, amor, eu te conheço tanto que eu sei quando tu diz que tá tudo bem, para me acalmar, para continuar tudo bem. E era água, e a médica puxa, e puxava a menina para um lado, e rasgava a cesárea para o outro. Sabe o que aconteceu? Aderência. Sensibilidade. Eu pego, onde tem a cicatriz, ainda tem dureza em volta dela. Porque os lugares que você foi ferido anteriormente, eles têm a tendência em gerar acúmulos. Se você não trata, se você não cuida, se você não deixa Deus restaurar, você não fica só com a ferida, você fica com o acúmulo da ferida ao longo do tempo. Você fica suscetível a infeccionar mais rápido. Se você é ferido no mesmo lugar de anterior dor que você não tratou, você fica muito mais suscetível a enrijecer naquele lugar. É por isso que você não pode acumular processo. Passou, feriu, curou. Feriu, curou. Feriu, curou. Você fica novinho em folha. É assim que um cristão permanece fiel e leve até o fim. Senão fica esses cristãos chatos. Como é que tá? Como Deus quer? Que Deus quer nada. Como tu quer, rapaz? Tu não quer Jesus mexendo nas tuas feridas todos os dias? É natural ser machucado. Todo mundo vai ser. Quando a gente está na igreja, a gente ainda tem Jesus que resolve o problema. Imagina quem está lá fora e não tem Ele. É por isso que as pessoas estão vivendo vidas tão complicadas, relacionamentos tão difíceis, almas tão sensíveis e problemáticas. Tem muita doença mental que não é doença mental, gente, que não é falta de enzima, que não é problema genuíno, que é uma alma que gerou tantas aderências que a pessoa não consegue mais nem raciocinar da maneira correta. Onde não tem restauração, tem infecção.
Não tem meio termo, ou é saúde ou é doença. Ou é ferida ou é cicatriz. Ou é perdão ou é mágoa. Não me diga que você é livre de expectativa com alguém se você só é indiferente. Uma pessoa sarada, ela sabe viver sem expectativa do outro lidar. Mas uma pessoa indiferente, ela ignora tudo. É a ausência de sentimento, é ferida. A ausência de sentimento também é ferida. Gente que diz, não, isso para mim é indiferente, isso não me dói. Dói tanto que tu finge que está anestesiado. Indiferença é ferida. Mas restauração é para gente corajosa. Eu já estou caminhando para o final. Vocês me dão mais 10 minutos? Para a gente concluir a cicatriz? Que eu já caminhei 3 passos aqui com vocês. A gente vai para o último. Eu compactei o que eu preguei em 4 cultos. Olha. Vai que o povo fica ferido com a pastor. Aí não resolveu. A restauração é para corajosos. Consertar o que foi quebrado por você e pelo outro é para gente corajosa. Consertar o que suas escolhas geraram é para gente corajosa. Bater a escolha, perdoar a escolha que o outro fez e te feriu é para gente corajosa. É para gente que não se esconde. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Sabe o que é hisopo, gente? É lavanda. É a lavanda. Na Bíblia se usava lavanda para purificar. Porque a lavanda não só tira a infecção, a lavanda deixa um perfume bom e agradável. Como Jesus. Torna um ambiente limpo. A restauração de Jesus deixa um cheiro bom. As pessoas são atraídas para aquele lugar. O lugar que antes era sujeira, que era dor, se torna um ambiente de cura. É um lugar onde as pessoas querem ir. Tua antiga ferida, restaurada e perfumada pela presença de Jesus. É um lugar onde os outros querem se achegar para entender como é que a cura acontece. Isaías 49:16 diz, nós já estamos na cicatriz agora. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Pessoal, quando tu tem um recado, uma coisa que tu precisa lembrar, não pode esquecer. Tu já usou a técnica de anotar na mão com a caneta? Tu percebe que quando tu fica suado, aí você, meu Deus, eu perdi a anotação, não lembro mais o que era. Já passasse por isso? Eu já. Tu tomou banho e esqueceu da anotação. E depois que saiu do banho, tu não lembrou que estava anotado? Eu já. Mas a Bíblia diz que Ele nos gravou em suas mãos. Sabe o que isso significa, gente? Como é que você grava na carne? Ou você tatua, ou você faz igual faz com boi. Como é o nome daquilo que eu esqueci? Psst. Como é? Ferruagem não, é com ferro, né? Ferroar? Eu não lembro, mas que forma uma cicatriz, uma aderência, não forma no boi? A Bíblia diz que Ele gravou o nome da gente nas suas mãos. Isso significa que Ele colocou o nosso nome de uma maneira que ficou cicatrizado. Ele colocou nas mãos dele o meu nome e o seu, de uma maneira que não sai. Ele precisou ser ferido de alguma maneira, porque a tatuagem fere e ela cicatriza com a tinta embaixo. A ferroada que a gente dá no boi fere e cicatriza com aquela forma em alto relevo. Se gravou, minha gente, não escreveu. Porque a palavra específica que é escrever e a palavra específica que é gravar. Assim como ele diz, nas suas coxas está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas na mão está gravado. A respeito da própria identidade dele, ele escreve. Mas a respeito da tua, ele grava. Ele é ferido para poder gravar o teu nome. Quando Jesus ressuscitou, Ele não voltou sem cicatriz. Porque toda cicatriz, ela conta uma história. E como essa história foi gerada, fala do propósito de alguém. Sabia disso? A maneira como essa cicatriz foi forjada anuncia o teu propósito. E toda cicatriz conta uma história. Jesus, quando Ele volta, Ele não voltou sem cicatrizes. A Bíblia deixa claro que nas suas mãos ainda havia a marca dos pregos. Ele ainda tinha a marca dos cravos na pele. Na sua lateral, onde o soldado feriu, a marca estava lá. Estava cicatrizada, mas estava. Deixa eu te dizer uma coisa.
Ele é Jesus, não é Jesus? Ele é o Filho de Deus, não é? Ele não poderia ter voltado sem cicatriz nenhuma. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ele não podia ter voltado, e ele ter voltado já não mostrava que ele estava vivo. Ele ter voltado já não revelava que ele tinha ressuscitado. Ele ter voltado já não tinha tudo a ver com o fato de que havia cumprido a promessa. Ele precisava conservar a cicatriz. E, gente, pensa comigo, coisa linda, maravilhosa. O Senhor te habilitou para as nações, meu amor. Por isso que você ama o altar. Mas se marcas não importassem, se cicatrizes não fossem relevantes, Jesus tinha voltado sem elas. Era algo muito simples para ele resolver. O cara que ressuscitou podia dizer assim, ó, plim, sem marcas, plim, tá tudo bem. Mas ele escolheu, porque as cicatrizes de Jesus apontavam o milagre que ele viveu. Jesus escolheu deixar claras as suas cicatrizes, porque a sua restauração lembrava a sua entrega. A sua restauração vai sempre lembrar aquilo que você no meio do caminho deixou para trás, para ser quem você é hoje em nome do Senhor. Sua vida precisa guardar a memória dos seus encontros triunfantes com Ele, que removeram a ferida e deixaram as cicatrizes. Sabe para que Jesus precisava das cicatrizes? Quando Jesus ele vai encontrar os seus discípulos, e Tomé não estava lá no local ainda. Os discípulos contam para Tomé, Jesus esteve aqui. Aí desaforado, Tomé diz o seguinte, não, eu não acredito não. Eu só acredito que Jesus ressuscitou e que ele passou aqui se eu ver. Eu tenho que ver. Não tem uns de nós que somos assim, mas rapaz, duvido, tenho que ver. Aqui ó, com esses olhinhos. Aí a pessoa está contando testemunho, você está tentando encontrar o furo do testemunho para provar para você mesmo se é verdade ou não é. Tomé era esse cara, ele estava desconfiado. Tomé achava, não é possível. Jesus veio logo quando eu não estava. Aí um tempo depois, Tomé se encontra com Jesus. Jesus foi intencional em encontrar Tomé. Essa passagem está em João 20 e fala do encontro deles. João 20, a partir do versículo 25. Os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vi a marca do prego em suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não pôr a mão na sua lateral, eu não crerei. Ai, Tomé, tem gente que precisa crer no que Deus fez na sua vida, e a cicatriz está aí para mostrar, sobrevivi. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé agora com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Vem cá, Jesus não tem problema com porta trancada. A Bíblia diz, as portas estavam trancadas, mas Jesus entrou. O cara que a morte não deteu vai ser detido por uma portinha. O Deus que te resgatou vai ser detido por algo que parece não acontecer na tua vida. Tu acha? Ele cria a porta que não tem. Ele põe caminhos no ermo. Ele abre o mar. Ele não tem problema com isso. Ele não tem problema com aquilo que os homens dizem, está fechado. Eles dizem, peraí. O mar está fechado. Aí ele naquela época já estava cantando o que Cassiano veio cantar muitos anos depois. Quando estiver frente ao mar, não puder, chame esse homem com fé. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Então, apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz
seja com vocês. Ele disse: Shalom. Shalom. Ei, acalmem-se. Shalom. E Jesus olhou para Tomé e disse: ai, Tomé. Ai, ai, ai. Coloque seu dedo aqui. Lembra do que Tomé disse? Tomé, põe o dedo aqui, cara. Veja as minhas mãos. Agora estenda sua mão, coloque-a na lateral. Pare de duvidar e creia. Para pensar. Jesus disse aqui: toca aqui, Tomé. Tomé, toca aqui. Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Pare de duvidar, Tomé. Creia. E disse-lhe Tomé: Senhor Deus, Senhor meu. Sabe, algumas pessoas vão crer porque as suas cicatrizes estão visíveis. Não tem nada mais evangelístico do que uma boa cicatriz. Eu passei. Não dá para ser um instrumento de cura se você não for curado primeiro. Nós levamos as outras pessoas aonde nós estamos. É treinando o nosso coração que a gente pode treinar o coração dos outros. Não convide seus filhos a um lugar que você não foi ainda, porque eles vão até onde você for. Não convide o seu cônjuge a um lugar que você não foi ainda, eles vão até onde você for. Não convide o discipulado que você cuida para um lugar que você ainda não chegou. Porque as pessoas vão até onde a gente está indo. Se ninguém abre o caminho, vai todo mundo continuar esperando o mar. Mas a palavra diz que o mar só se abriu quando Moisés pôs o primeiro pé. Sabe por quê? Porque é necessário crer antes de receber. Você não recebe para crer, você crê e então você recebe. Jesus disse: pode tocar também, mas agora pare de duvidar e creia. E Jesus disse que nós faríamos a obra igual ou maior a que Ele fez. Ele te deu cicatrizes para você olhar para pessoas à sua volta e dizer: pare de duvidar e creia. Sobrevivi, era para eu ter ficado assim, era para eu não estar mais aqui, mas eu posso declarar quem Ele é. Ele me trouxe até aqui, Ele me sustentou e Ele vai fazer com você também. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Eu lembro que com grande eu sou, não estou só. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu tenho. O processo é temporário, tem um chamado sobre a tua vida. Aquilo que parecia que tinha vindo para te destruir, na verdade é o início do teu encontro. O Senhor está dizendo para você: você está no meio da caminhada, eu vou restaurar a tua cicatriz e vou te levar a lugares que você não imaginou que ia. Você vai rodar nações e você vai dizer quem eu sou, porque tudo aquilo que o inimigo tentou contra você, com a minha mão forte eu te poupei, eu te fiz levantada como missionária às nações. Não olhe para as suas impossibilidades, olhe para a sua voz e diga: eu tenho chamado. Oh, Jesus. No ventre da minha mãe eu sei que és. Quando você entende que a história não é sua, a jornada da sua cicatriz faz mais sentido. A história não é sua, ela é de Deus em você. O processo não é seu, é dele em você.
A dor não é sua, é Ele amadurecendo você. Quando você começa a entender que a sua história é dele e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, fica mais fácil caminhar. Porque você está dizendo: Senhor, eu sei que a minha cicatriz será o meu púlpito. Senhor, eu sei que a minha impossibilidade, que os lugares que tentaram me parar, que as dores que eu tive que carregar, que os processos que eu tive que passar, anunciam a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não é minha história, é tua história em mim. E o inimigo sabe teu nome, você sabia disso? Só que ele te chama pela tua dor. Tadinho, coitadinha, bichinho. O inimigo começa a chamar você pela tua dor, para te lembrar dos lugares de vergonha, para te lembrar dos teus erros. Mas o Senhor não. O Senhor te chama pelo nome e te chama pelo teu propósito. Ele diz: vem, pregadora, vem, levita, vem, missionário. Ele chama o teu nome, diz o teu chamado. Ele diz: vem, porque eu tenho algo para fazer desse lugar. Fecha a ferida para eu abrir o púlpito, filha. Fecha a ferida para eu abrir o teu propósito, filho. Ele está convidando a gente para esse lugar. Toda cicatriz conta uma história. Qual é a história que Deus está contando a partir das suas? Fique de pé, vamos adorar a Ele. Oh, Jesus, nós exaltamos o teu nome. Oh, Senhor, me mostra um homem. Você veio aqui nessa noite pedindo a Deus respostas, mas você disse: Senhor, não me expõe não. E o Senhor está dizendo a você: não vá pelo que dizem os homens. Execute aquilo que eu coloquei no teu coração, filho. Não vá com boas ideias, não vá com teorias. Eu sou o Deus que conhece. Eu conheço hoje, mas eu conheço amanhã. Eu coloquei um sonho no teu coração. Não é para você retroceder naquilo que eu implantei no teu coração, homem. Avança, 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 porque eu quero fazer algo novo a partir da tua história. Avança, porque eu quero te usar em lugares de probabilidade. Avança, porque eu não desisti daquilo que eu implantei dentro do teu coração, filho. Confesso que às vezes tenho medo. Comece a largar seus medos diante do mas Senhor. teu perfeito amor me alcança. E as mentiras que gritavam calaram quando você chegou. Confesso que às vezes tenho medo, mas teu perfeito amor me alcança. E as mentiras que gritavam calaram quando você chegou. Então eu lançar em ti.
Então eu vou, então eu vou, então eu vou, então eu vou, me lançar em ti. Você me lembra, você me lembra das suas promessas. Você me faz rir até que eu me desarme. me envolve em teus braços, o medo não tem mais lugar, me capturaste. Você me lembra, você me lembra das suas promessas. Você me faz rir Até que eu me desarme, me envolve em teus braços, o medo não tem mais lugar, me capturaste. então eu Vou, então eu vou, então eu vou me lançar em ti. Eu começo a ver uma unção de cura nesse lugar. Oh, eu começo a ver pessoas encontrando lugar de paz. Eu vejo síndrome do pânico sendo curado. Eu vejo gatilhos de ansiedade sendo neutralizados. Você não vai mais chegar nos lugares e sentir que algo está acionando o teu lugar de vulnerabilidade. Eu vejo mulheres conseguindo ter noites de sono profunda. O medo, aquele medo que carregava desde a infância, ele está saindo e batendo em retirada. Eu vejo homens assumindo uma posição de coragem para empreender, para fazer coisas novas, para liderar as suas casas espiritualmente. Eu vejo Deus quebrando grilhões. Eu vejo missionários sendo enviados ao campo, porque quando a cura entra, os céus se abrem e você começa a provar daquilo que Ele pode fazer. O medo não tem mais lugar, me capturaste. Você me lembra, você me lembra das suas promessas. Você me faz ir até que eu me desarme, me envolve em teus braços, o medo não tem mais lugar, me capturaste. Você me lembra, você me lembra das suas promessas. Você me faz ir até que eu me desarme, me envolve em teus braços, o medo não tem mais lugar, me capturaste. Você me lembra, você me lembra das suas promessas. você me faz rir Até que eu me desarme, envolve em teus braços, o medo não tem mais lugar. me capturaste. Essa é uma semana que você vai se preparar para os lugares que você ainda retinha dentro de você e para as feridas que você ainda não tinha deixado Ele rasgar, pôr a mão, remover a dor, fechar, processar e cicatrizar.
Essa semana você vai fazer isso, para no domingo você chegar em posse de vitória, para viver a nova estação que Deus tem para você. Não dá para viver 2024 como você viveu 2023. É por isso que é tão importante quando você deixa Ele acessar esse lugar e você diz a Ele: fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dEle. Essa é uma semana de você deixar o médico dos médicos revirar você, para que você chegue cicatrizado para a nova estação da sua vida. Essa cicatriz é o teu púlpito. Esse lugar é o teu ponto de autoridade, porque você vai contar histórias a partir do lugar que você foi tentar do parada. Mas através desse lugar, muitos vão tocar e dizer: Senhor meu, Deus meu, é verdade, Ele pode fazer. Que o Senhor te leve em paz e segurança hoje para a tua casa. Que você seja plenamente ministrado pelo Espírito dEle. Que você descanse o corpo, mas que a tua alma e o teu espírito estejam tendo encontros sobrenaturais. Que hoje essa cicatriz comece a gerar o testemunho, porque toda cicatriz conta uma história, e as novas histórias de Deus sobre a sua vida começam hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe você.